Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos tratar, aliás, é o terceiro, se não me engano, né? Então, terceiro falando sobre o fim da pobreza. Uma questão que se coloca é por que os pobres fazem coisas tão estúpidas? Um mundo sem pobreza, essa pode ser a utopia mais antiga que existe. Mas qualquer pessoa que leve esse sonho a sério, inevitavelmente, vai enfrentar algumas questões difíceis. Por exemplo, por que os pobres tendem mais a cometer crimes? Por que são mais propensos à obesidade? Por que usam mais álcool e drogas? Em resumo, porque os pobres tomam tantas decisões estúpidas. Cruel? Talvez. Mas vamos dar uma olhada nas estatísticas. Os pobres pedem mais dinheiro emprestado, economizam menos, fumam mais, exercitam-se menos, bebem mais e comem de forma menos saudável. Quando surge uma oportunidade, um curso para aprender a gerenciar dinheiro, os pobres são os últimos a se inscrever. Ao responder a anúncios de emprego, os pobres frequentemente escrevem as piores cartas de apresentação e aparecem nas entrevistas com as roupas menos apropriadas ao ambiente profissional. Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica, uma vez taxou a pobreza de defeito de personalidade. Mas vamos ver por que disso. As pessoas se comportam de forma diferente quando percebem a falta de algo. Percebem a falta de algo. Não importa o que seja esse algo. Pode ser tempo, pode ser dinheiro, amizade, comidas. Tudo isso contribui para uma mentalidade de escassez. E isso até tem benefício. As pessoas que experimentam um senso de escassez costumam administrar bem seus problemas de curto prazo. Os pobres têm uma habilidade incrível, no curto prazo, de conseguir viver com pouco dinheiro. Da mesma forma que o empresário que trabalha muitas horas tem forças para se organizar em pouco tempo e fechar um negócio. Então, por que os pobres fazem coisas estúpidas? Temos que começar a observar por causa do contexto, né? Por causa do contexto estúpido, quer dizer. Eles fazem coisa estúpida por causa do contexto estúpido. É impossível fugir temporariamente da pobreza. Apesar disso, as desvantagens da mentalidade da escassez são maiores que os benefícios. A escassez restringe seu foco à falta imediata, desde a reunião prestes a começar às contas que precisam ser pagas amanhã. A perspectiva de longo prazo vai embora pela janela. A escassez consome a pessoa. Você se torna menos capaz de se concentrar em outras coisas que também são importantes em sua vida. Compare isso a um novo computador que está rodando 10 programas pesados ao mesmo tempo. O computador fica cada vez mais lento, gerando erros até que por fim congela. Não por ser um computador ruim, mas porque precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Os pobres têm um problema análogo. Eles não tomam decisões estúpidas porque são estúpidos, mas sim porque vivem num contexto em que qualquer pessoa tomaria decisões estúpidas. Um teto sobre as nossas cabeças. O número de habitantes sem teto no seu estado, num determinado estado, parecia fora do controle, com milhares de pessoas dormindo sobre pontes, em parques e nas ruas.
Por isso os serviços sociais estavam sobrecarregados com o problema e não aguentava mais aquela situação. Mas aí teve um plano. Travou uma guerra para acabar com dramas dos sem-tetos. A tática não foi o que costumo fazer, espantar mendigo com arma de choque ou spray de pimenta, mas sim atacar o problema pela raiz. Objetivo. Qual é esse objetivo? Tirar todos os sem-tetos das ruas. Esse é o objetivo. Qual é a estratégia, então? Dar apartamentos de graças para ele. Começou então com 17 moradores de rua, mais miseráveis, que conseguiu encontrar. Pegou esses 17, 2 anos depois, quando todos esses já tinham lugar para morar, progressivamente expandiu o programa. Fichas criminais, vícios pesados em drogas ou bebidas, dívidas gigantescas, nada disso importava. Eles começaram a ter um teto sobre sua cabeça. Se tornou um direito deles. O programa é um sucesso estrondoso. Foi um sucesso estrondoso e é um sucesso estrondoso. Enquanto no estado vizinho, o número de pessoas moradoras de rua disparou 213%. E nesse local que foi feita essa experiência, houve um declínio de 74% na mendicância crônica. E isso aconteceu num estado ultraconservador. A corrente política de direita tem muito apoio lá naquele lugar. Mas não é exatamente um esquerdista, não. Ele falou, um deles que fez a experiência, falou assim: cresci numa fazenda onde se aprende a trabalhar duro, recordava ele. Antigamente eu dizia aos moradores de rua para irem atrás de emprego, porque achava que era disso que precisavam. O ex-executivo abandonou aquela ladainha depois que assistiu a uma palestra sobre os verdadeiros custos financeiros de programas para os sem-tetos. Descobriu que dar moradia gratuita para eles era, na verdade, uma forma de aumentar a receita do Estado. Economistas do governo calcularam que um morador de rua custa aos cofres do Estado, $16.670 por ano. Que ali inclui gasto com serviços sociais, polícia, justiça, quer dizer, uns R$60 mil por ano. Um morador de rua. Em comparação, um apartamento mais um especialista em aconselhamento profissional custaria modestos $11 mil anuais, ou seja, 44 mil. 60 mil para 44 mil. Os números não mentem. Hoje, esse estado está no caminho para eliminar totalmente a mendicância crônica e ser o primeiro estado nos Estados Unidos a resolver o problema com sucesso. Tudo isso ao mesmo tempo que economiza uma fortuna. Essa é uma boa lição. Se essa mensagem não for suficiente para atiçar o seu senso moral, considere o bom senso financeiro dela, porque tanto faz se estamos falando de mendigos holandeses, camponeses indianos ou criança xerox, os indígenas, né? Combater a pobreza é bom, não só para a nossa consciência, como também para o nosso bolso. Essa é uma lição bastante valiosa que nossa sociedade precisa aprender. Questões como: que temos para jantar? E como vou conseguir fazer meu dinheiro durar até o fim de semana? Utiliza uma capacidade crucial da mente da pessoa. Muita gente chama de banda mental. Banda mental é a expressão usada, uma referência à linguagem da capacidade de internet Wi-Fi. Se quiser entender os pobres, imagine-se com sua mente ocupada com outras coisas. O autocontrole se torna um desafio maior. Você é distraído ou perturbado com facilidade. Isso acontece todos os dias. É assim que a escassez, seja de tempo ou dinheiro, leva a decisões insensatas. Mas há uma distinção fundamental entre pessoas com vidas ocupadas demais e pessoas vivendo na pobreza. É impossível simplesmente dar um tempo na pobreza.
Então, o que existe aí é uma maldição da desigualdade. Mas o dinheiro deveria ser a chave para uma vida feliz, saudável, certo? Sim, entretanto, em termos nacionais, apenas até certo ponto. Até um PIB per capita de cerca de US$ 5.000 por ano, US$ 5.000 por ano, não, no máximo R$ 20.000, se dividir aí por, deve dar uns R$ 300 por dia, né? A expectativa de vida aumenta mais ou menos de forma automática. Mas uma vez que exista comida suficiente na mesa, um telhado que não vaze, água corrente e potável, o crescimento econômico já não é mais garantia de bem-estar. A partir desse ponto, a igualdade é um fator determinante, muito mais preciso. Imagine um diagrama. Você sabe que o eixo X horizontal, o eixo Y vertical, né? Vamos dizer que o eixo Y vertical mostrasse um índice de problemas sociais, tipo expectativa de vida, alfabetização, mortalidade infantil, taxa de homicídio, população carcerária, gravidez na adolescência, depressão, confiança social, obesidade, abuso de drogas e álcool, mobilidade versus mobilidade social. Quer dizer, esses são, no eixo vertical, o índice de problemas sociais. Já no eixo X estão os PIBs per capita dos países. Olha só, é chato assim porque está falando, mas procura gravar que dos PIB dos menores para o maior. Fiz assim, US$ 20.000, US$ 25.000, US$ 30.000, US$ 35.000 e US$ 40.000. Esse PIB per capita corrigido por poder de compra, certo? No eixo Y vertical estão os países. Então, para vocês terem uma ideia, né, ele acaba mostrando, que em termos de conclusão, a conclusão é que não existe qualquer correlação entre essas duas variáveis. E tem mais. Por exemplo, a superpotência mais rica, que é os Estados Unidos, com US$ 40.000, né, tem um índice de problemas sociais mais alto do mundo desenvolvido. E ele é próximo de um país com menos da metade do PIB per capita americano, que é Portugal. Então você vê, se aproxima. Com US$ 40.000 está lá os Estados Unidos, e Portugal, que tem 20.000, tem a mesma altura dos problemas sociais. E tem outros aqui, por exemplo, próximo o segundo que é mais alto em problemas sociais, por exemplo, o Reino Unido, ele está na metade, ele está entre 20 e 40, quer dizer, ele está com 30.000. Então, são problemas sociais que tem muitos problemas sociais, porque também tem muita gente que vai para lá. Esse que é o problema, né? Então você tem, do lado do 20.000, tem Portugal, tem Grécia, Nova Zelândia, Espanha, né? Do lado dos 40.000, por exemplo, o que está melhor, mais alto em PIB, mas menos problema é a Noruega. Agora, o que tem menos problema social, realmente, mas não chega a 40.000, é 30.000 é o Japão. Tá? Mais ou menos para ter uma ideia, assim, em linhas gerais. Então, o crescimento econômico fez o máximo possível para melhorar as condições materiais dos países desenvolvidos. À medida que você adquire mais e mais de tudo, cada adição contribui cada vez menos para o seu bem-estar. No entanto, o gráfico muda drasticamente se substituirmos a renda no eixo X, o PIB, né? Em vez de você botar o PIB, você põe a desigualdade de renda. Em vez de ser o PIB, uma coisa maior,
Você põe desigualdade de renda. Aí você inverte as coisas. De repente a imagem se cristaliza. Os Estados Unidos e Portugal ficam juntinhos. Você botou a parte de desigualdade, ficou Portugal juntinho e em termos de PIB é diferenciado enormemente, né? Então acaba ficando assim, tanto faz se você olhar apenas para a incidência de depressão, decepção profissional, abuso de drogas, altos índices de evasão escolar, obesidade, infância infeliz, baixa participação em eleições ou desconfiança social e política. As evidências sempre apontam para o mesmo culpado em todas essas variáveis, a desigualdade. Mas espere, por que deveria importar-se se algumas pessoas são bilionárias, quando mesmo aqueles mais pobres hoje ainda estão vivendo melhor do que reis viviam alguns séculos atrás? Porque hoje os mais pobres vivem melhor. Você pode fazer até uma comparação aqui no Brasil, no Rio de Janeiro mesmo. Você acha que esses pobres que moram em favela, eles estão piores do que há alguns anos atrás? Você vê que não. Cresceu tudo. Geladeira, televisão, internet. Importa, mas o problema é o seguinte, você faz essa pergunta, né? Mas espere, porque deveria importar se algumas pessoas são bilionárias, quando mesmo aqueles mais pobres hoje ainda estão vivendo melhor do que reis viviam alguns anos, séculos atrás. Por que deveria se importar? Mas importa muito. Porque tudo é uma questão de pobreza relativa, não é pobreza absoluta. Se você vivia na roça, vivia, sei lá, vou chutar aqui, né, com R$1.000, se você veio para a cidade, hoje você vive com o dobro, mas você poderá ser mais pobre aqui, com R$2.000, o dobro, do que lá. Porque as pessoas à sua volta, ao seu entorno, têm muito mais dinheiro do que você. Isso é pobreza relativa. Entendeu? Mesmo que um país se torne muito rico, a desigualdade sempre estraga a festa. Ser pobre num país rico, hoje é bem diferente de ser pobre 2 séculos atrás, quando quase todos, em todos os lugares, eram miseráveis. Não me interprete mal, a desigualdade não é a única fonte de privações para um povo. É um dos fatores estruturais que alimenta a evolução de muitos problemas sociais e está intimamente ligado a uma série de outros fatores. E, de fato, uma sociedade nem sequer pode funcionar sem um certo grau de desigualdade. Por que não pode? Olha só. Ainda é necessário, ainda hoje é necessário haver incentivos para que as pessoas trabalhem, empreendam e deem o máximo de si. E o dinheiro é um estímulo muito eficaz para isso. Ninguém gostaria de viver numa sociedade em que sapateiros ganhassem tanto quanto os médicos. Simplesmente, por que razão? Ninguém desse lugar iria querer se arriscar a ficar doente. De qualquer forma, hoje em quase todos os países desenvolvidos, a desigualdade está muito além do que seria considerado razoável ou desejável. Recentemente, o Fundo Monetário Internacional publicou um relatório revelando que o excesso de desigualdade inibe o crescimento econômico. Talvez a descoberta ainda mais fascinante seja de que mesmo as pessoas ricas sofrem quando a desigualdade é muito grande. Por que razão? O rico também se torna mais propenso a quê? Tem medo de violência, depressão, uma gama de outras dificuldades sociais. A desigualdade de renda, dizem 2 cientistas de destaque nessa área, que pesquisaram 24 países desenvolvidos, torna as pessoas menos felizes, mesmo as que são relativamente ricas. Bom, há algum tempo, ou bem mais tempo, quando a pobreza ainda era normal, por exemplo, se você botar 2.000 anos atrás, Jesus de Nazaré disse que os pobres sempre estariam entre nós. Mas naquela época, quase todos os trabalhos eram onde? Na agricultura. A economia simplesmente não era produtiva o bastante para permitir que todos tivessem uma existência confortável.
No século XVIII, a pobreza continuava sendo parte normal da vida. De acordo com o escritor inglês Arthur Young, 1741 a 1820, ele falou o seguinte: somente um idiota não sabe que as classes baixas devem ser mantidas pobres, do contrário, elas nunca serão laboriosas, ou seja, não serão trabalhadoras. Bom, se você perguntasse a um mercantilista, já está numa outra fase, tem mercadoria circulando, né? Tem comércio. Se você perguntasse a um mercantilista qual a sua dica mais importante, ele diria: salários baixos. Quantos menores salários, melhor. Mão de obra barata acentua sua vantagem competitiva e, portanto, aumenta as exportações. Nas palavras do famoso economista Bernard de Mandeville, 1670-1733, ele falou o seguinte: está manifestado que numa nação livre, onde escravos não são permitidos, a riqueza mais garantida consiste numa multidão de pobres laboriosos. Mandeville não poderia ter errado mais o alvo. Hoje aprendemos que a riqueza gera mais riqueza. Isso vale tanto para pessoas quanto para nações. Por exemplo, Henry Ford, aquele que começou praticamente criou, desenvolveu a indústria automobilística, né, os Ford, ele sabia disso. E por esse motivo deu aos seus empregados um aumento substancial em 1914. Porque ele pensava o seguinte, né? De que outra forma esses trabalhadores conseguiriam comprar os carros deles, se não desse aumento? A pobreza é uma grande inimiga da felicidade humana. Ela com certeza destrói a liberdade e torna algumas virtudes impraticáveis, e outras extremamente difíceis. Ao contrário de muitos dos seus contemporâneos, ele compreendia que a pobreza não consiste em falta de caráter, consiste em falta de dinheiro. Então era isso que nós tínhamos para conversar hoje com vocês sobre a questão, né, do fim da pobreza. Amanhã a gente já vai atacar um outro ponto, né, que seria os novos números para uma nova era. Bom, tem bastante gente aqui hoje. Não sei se alguém tem alguma pergunta. Sempre dá um tempinho aqui para ver se alguém quer perguntar alguma coisa. Bom, vocês devem estar observando que só vou informar que no ano que vem, né, eu sei que são 10 palestras, né, eu estou fazendo essa terceira, faltam mais 7, mas no ano que vem eu já estou elaborando, pelo menos assim, está em curso 3 tipos de curso que eu vou dar. Pelo menos, né? Eu estou acabando eu vou fazer sobre aquela cronologia dos ensinamentos do Meixo Sama. Cada ano eu mostro quais foram os ensinamentos que foram feitos naquele ano, o contexto, essas coisas assim. Essa é uma coisa que eu vou fazer. A outra, eu vou começar a trabalhar com os livros de ensinamento do Meixo Sama. Abordar os livros de ensinamento do Meixo Sama. Aqueles que eu tenho aqui, acho que são, já esqueci até quando, mas é cerca de 150 livros, que é o que existe. Então eu vou abordar cada livro desse, né, para as pessoas terem ideia do tamanho da obra de Meixo Sama. Essa é uma dúvida que até hoje eu não consigo tirar, porque, bom, não vou tocar mais nesse assunto, mas eu vou, o meu desejo é esse, é fazer com que todo mundo tenha acesso e conheça a abrangência, para ninguém ficar inventando ensinamento, nem nada disso. E a terceira coisa que eu vou, porque a gente vê que hoje Meixo Sama pregou que nós temos são 3 espíritos, né? Fora o guardião, está fora protegendo a gente, que é um antepassado, mas nós temos um espírito primordial,
que é o nosso, e o espírito secundário, que geralmente é de um animal e que fica junto até no momento quando se separa, quando morre, o espírito secundário vai para outro lugar e tal, e vai para o mundo animal, né, ou uma grupo dos animais, e a gente vai para o nosso Yukon lá, e vai. Então o que acontece? Quando avançar a era do dia, tal, as coisas assim, aí não vai ser mais o espírito secundário não vai ser mais de um animal, nem o espírito primordial vai ser de um homem. Então o espírito primordial vai ser de um Deus. A pessoa que estiver vivendo lá vai se tornar uma divindade, um Deus. E o espírito secundário não vai ser de animal, vai ser de um ser humano. A coisa inferior vai ser o humano. E eu comecei assim a pensar no assunto de por que homem é esse, colocando mais, porque eu não sei se vocês estão reparando, eu estou agora tentando fazer na linguagem atual. Lembra que nós estamos falando isso aí, eu fiz aí um ciclo acabei de fazer o ciclo de palestra, que é o desafio do século XXI, entrei no outro, né, seria o panorama rumo à construção do paraíso, né, tal, e eu tenho colocado as coisas de maneira que fiquem as mais atualizadas, né? Então a gente vai tentar, colocando nessa maneira de ver as coisas, o que seria esse homem que ainda, uma pessoa que tem dois espíritos, um sendo um ser humano e o outro sendo um animal. Esse tipo tem um nome. Ele tem um nome que chama-se o Homo sapiens, que numa determinada época ele superou o homem de Neandertal. Então esse Homo sapiens é que ficou vigorando nesse tempo todo. Enquanto que essa passagem para o homem, a divindade ser o espírito secundário, ser o homem, né, ser humano, isso seria o Homo Deus. Então essa que é a questão. Colocar nessa linguagem que as pessoas entendem melhor, quer dizer, como se eu estivesse fazendo isso não só para messiânicos, mas também para pessoas que veem as coisas dessa maneira. Então a gente pode, de repente, começar a falar, essa linguagem que eu falei ainda há pouco, não seria para cientistas. Chama de cientistas, não seria para... Porque eles não vão entender esse negócio de espírito secundário, espírito primordial. Estou colocando essa linguagem, mas eu vou falar na linguagem dele. Eu vou fazer uma coleção chamada do Homo sapiens até o Homo Deus. Agora parece que tem pergunta aí, né? Não, o João Carlos colocou o seguinte: o sistema como está montado, quanto mais dinheiro você ganha, mais compromissos você é obrigado a ter, como por exemplo o plano de saúde, e assim o sujeito acaba ganhando menos. Tá tudo, porque a gente também não tem governo que garanta, né? Não tem ideia. Essa coisa básica, né? Que é a saúde. E você vê isso, essa experiência que eu contei, eu não falei, mas o local que foi feito isso foi em Utah. Utah, nos Estados Unidos, que vocês sabem que é aquela região dos mormons. Né? Então os mormons, eles têm uma ideia, eu aqui tive um pequeno contato, aqui em Teresópolis, mas tive também contato lá no Rio de Janeiro. É um pessoal que é interessante. Família. Família. É muito família e muito assim, eles têm a ideia de que as pessoas têm que se tornar prósperas. Eles não dão dinheiro de qualquer maneira, não, quer dizer, então eles devem ter colocado essas questões lá, né? A pessoa, vamos dizer assim, é uma pessoa que quer ir para frente, entendeu? Quer dizer, eles jogam isso com certo zelo. No fundo, João Carlos, esse é o nosso problema.
Era a gente que devia estar fazendo isso. Nós, messiânicos, temos esse compromisso. Se nós estamos fazendo, não sei. Mas nós temos esse compromisso. Quer dizer, o compromisso de chegar a uma cidade messiânica. Antes a gente tem que chegar ao centro comunitário. Eu estou doido, me esforçando, estou pedindo tanto, meu sistema está lá, está vendo ali? Não, está ali, está lá, está assim, eu não sei fazer direito, está aqui. Meu sistema está aqui, está vendo? Pedindo, meu sistema. Eu não tenho meio de ganhar dinheiro assim, quer dizer, tem que ganhar uma sorte com uma loteria, né? Uma loteria, assim, é um jeito. Quer dizer. Aí eu tentaria ficar fazendo uma cidade. Não a cidade, no início não tem, porque é muito dinheiro, muito problema. Tem que começar com um centro comunitário, menorzinho e tal. E a gente tem que fazer, esse é o nosso papel. Quer dizer. E é claro que essa esperança, eu já tenho que falar do nosso lado, quer dizer, essas experiências que estão sendo feitas e tal, é claro que não vai ser todo mundo, não vai dar, porque as pessoas que não têm nível mesmo, realmente, eu vi uma experiência agora para me lembrar do lugar, foi aqui no Brasil. Ele foi um cara drogado, ele é tido como um pastor, e ele então pegou as pessoas, ali é livre, a pessoa entra lá, vai lá, a pessoa que é drogada, que vai lá e tem toda assistência. Ele fala até uma coisa que eu não sabia, a pessoa que quando vai largando as drogas, porque ele se entregou tanto que tem que ter dentista. Eu não sabia. Aí tem gente que vai lá para ver, porque a pessoa se entrega. Sabe quando as pessoas começam a nem sentir mais dores? Porque é feito um alcoólatra, as pessoas eles ficam ali presos naquela coisa. Porque eu sei de uma coisa, isso eu sei. Tem que ter dentista. Dentista, pessoal para cuidar de saúde. Ah, sim. Né? Porque assim, é uma coisa que. Isso eu aprendi. Se você tiver com uma dor muito forte, se você contrair uma outra dor mais forte, você esquece aquela anterior. Então é mais ou menos assim, esse narcótico ele funciona numa base dessa maneira. Mas é assim mesmo eu vi. As pessoas têm alimentação, eles vão lá e eles desenvolvem determinado tipo de trabalho, mas tem gente que assim mesmo sai, não quer aquele tipo de vida. Né? Então realmente é essa que você falou, né, João? A nossa constatação é essa. A nossa sociedade não está pensando nem nada disso, não pensa nisso. Tem outro, o Pedro Carlos está perguntando o que você acha. Acredito que a concentração de renda desde o Império, a falta de serviços públicos é a dificuldade para o desenvolvimento, mas a desigualdade vem da falta de espiritualidade. Aí, Você está perguntando o que você acha. Está lá ótimo, porque você já colocou uma questão que nessa linguagem que a gente vai usando aqui, eu estou falando assim, falando de uma linguagem que eu chamei de cientista, né, ou de intelectual, são pessoas que não são muito espiritualizadas, né? Então eu tenho que falar essa linguagem deles. Eles acreditam, não acreditam que tem reencarnação, não acreditam nada disso. Ele está falando do homem, analisando como é que o homem para ali. O homem saiu do homem erecto, vai para o homem. Eles pensam assim. Então, dificilmente eles vão colocar a questão da espiritualidade. Não vão colocar. É bom que a gente coloca, né? A gente sente que se a gente não... Porque vamos pegar o mestre Sama que ele fala. Ele fala, excelente, era da noite, foi o quê? Todas essas barbaridades que a gente podia pensar, não sei o quê, mas foi plano de Deus para desenvolver o lado material. E desenvolveu mesmo. Muito. Numa dessas, já estou agora me atrapalhado, numa dessas encontros que a gente vai fazer, eu vou mostrar que a diferença de ano é em tudo, não é só em dinheiro, não. Até, quer ver uma coisa? Mas assim, é gritante. Eu até bem pouco tempo, o meu avô, ele morreu com acho que 40 e poucos anos, chegou a 50, se não me engano. Mas isso era normal. Morria de tuberculose, morria de coisa.
Pô, agora, de repente, nós estamos se aproximando quase do dobro. Entendeu? Em quantos anos isso? 40, 50, 60, 70 anos, sei lá quanto, mas olha só, antes não era isso o negócio, quer dizer. Então a gente vai desenvolvendo estupidamente, muito rápido, né? Mas voltando à questão é essa, então enquanto foi era da noite, desenvolveu o lado material. Qual é agora o problema? O problema é que o Mestre Sama falou, a espiritualidade ficou, esse desenvolvimento dela ficou muito precário. Então agora é a responsabilidade nossa desenvolver esse lado espiritual e acoplar, não é uma coisa tirando a outra, não, acoplar essa opulência que a gente tem na matéria, a gente acoplar com o espírito. É como se fosse assim, vamos pegar a coisa pior, que seria uma bomba atômica, né? Ela tem que ser acoplada por pessoas que tenham lá aquele negócio vermelho, né? Botão vermelho. Botão vermelho, tem que estar na mão de uma pessoa muito espiritual, do bem. Então a matéria toda, esse desenvolvimento material todo, porque você pega, por exemplo, não precisa ser nem a bomba atômica, você pega uma usina nuclear, pega uma pessoa desatenta, que não tem responsabilidade por aquilo, que é capaz de, na hora de construir a usina em si, não vamos exagerar tudo, botar cimento, botar pouco cimento, ou se tiver outra coisa de mais peso, para não gastar tanto, e aí se mistura com o governo, aí corrupção, não sei o quê. Você já imagina, daqui a pouco aquela porcaria explode. Claro, você botou para administrar um bando de vagabundo, nível espiritual, só pensa em ganhar dinheiro, não sei o quê. E isso está acontecendo aos montes em muitas coisas. Por que o Brasil não cresce? Uma das coisas é isso. Quem que fica na liderança disso? Esses vagabundos, cara. Só pensa em roubar a nação e aí vem esses produtos todos. Acho que alguém falou isso, não sei quem foi. Acho que o João tocou nesse assunto aí. Plano de saúde, não sei o quê. Vai precisar de plano de saúde. Não é preciso de plano de saúde nenhum. Tem plano de saúde nenhum. Mas se tivesse... A gente é cheio de querer segurança para tudo, cara. Para quê? Se o Brasil não vivesse uma insegurança, você podia sair de casa, não sei o quê, sem problema nenhum, ou então no trânsito mesmo, você não ter preocupação com o cara bebeu, encheu a cara e vai te acertar o carro em cima. Você não precisava dessas seguridades todas seguridade para tudo quanto é lá, e você paga por isso tudo. Quer dizer. É claro que nós estamos administrados para essas porcaria. Um Supremo Tribunal Federal, olha a desgraça que a gente tem. Você vê o quanto esforço que é feito para a gente chegar. Eu escrevi uma vez aí, acho que até uma pessoa gostou. Eu botei assim, olha o esforço que é feito. Você levar um camarada com provas. Primeiro você deixar que haja um processo, você possa investigar, né? Se o pessoal com foro privilegiado, olha que porcariada enorme. Quando você chega lá, já mostrou que o camarada estava até com dinheiro na cueca, aí vai o Gilmar Mendes e solta ele. Cara. É duro, cara. É duro você estar com um bando de pessoas desse naipe. Quer dizer, não pensa na nação, não pensa... tem outro entendimento. Vai pro raio que eu parto com o seu outro entendimento, cara. Cacete, que é isso, outro entendimento? Entendimento que está na cara, tudo que... Aí não, tem outro entendimento. Aí quando chama que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha, aí manda prender. Então ele é o quê? A gente não pode falar o que ele é? Não pode. Mas tem razão quem perguntou aí. Pedro Carlos que falou. Pedro Carlos é difícil. Falta de espiritualidade. Essa é outra coisa. É nossa responsabilidade. Por isso que eu estou fazendo esses cursos, estou fazendo essas coisas todas. Porque, é claro, vamos dizer assim, a nossa messiânica, quando eu falo nossa, eu falo já não sei mais. Tem a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, tem a Torrô, tem a Arte do Jorei, tem tudo isso é messiânica, né? Tudo isso estão aí prestando atenção no Messias, né? Tal.
Só quem quer botar aí vão reclamar comigo, só quando quer botar. A minha esposa está dizendo, não, só quando quer botar alguém acima de Meixo Sama, aí o negócio para mim pega, porque não tem. Isso aí já é. Mas as messiânicas, a responsabilidade dela é apresentar a cultura da nova era. Sem isso não adianta. Não adianta ficar pensando em construir hospital. Você tem que, antes do hospital, você tem que saber como você vai preservar a saúde, administrar esse hospital, com que pessoas. É isso que é o quente. É você mostrar essa nova cultura que tem que habitar ali dentro. Isso é em todos os setores e tal. Esse desenvolvimento é que nós temos que fazer. Essa é a nossa responsabilidade. É por isso que eu estou. Você vê, pelo que eu falei hoje, né? Eu tenho responsabilidade. Você está vendo aqui? Deixa eu ver, eu tenho que falar certo. É aqui. Não, é aqui, está vendo? Aqui os livros de ensinamentos, você vai lá para baixo, tá certo? Então, esse livro de ensinamentos todo, eu já botei à disposição das pessoas, está tudo lá, mas eu quero agora, está lá no meu site, né, www.centroculturalparadisíaco.com.br, né? Quer dizer, mas eu quero, já fiz a sistematização. É o azul, na terceira prateleira, de cima para Mas baixo. está lá para cima também, né? Está lá para cima. Sistematização está perto do globo. Já está a sistematização, já tem coisa intermediária que eu fiz em relação à física moderna, a ciência espiritualista. Bom, já fiz várias coisas, filosofia e Messias. Taquei filosofia, taquei ciência, taquei tudo quanto é lado, misturando as coisas, mostrando Meixo Sama com isso e tal. Então eu estou botando essa obra toda para frente, e tudo no site, está tudo lá. E agora, minha promessa é que eu vou fazer os ensinamentos, não a sistematização dos ensinamentos do Meixo Sama, eu vou fazer por ano. Cronológico. E vou fazer, pegar cada... Deixa eu ver lá de novo, está aqui. Ó. Pegar cada desse negocinho assim, ó, tirei, e aí vou comentar com vocês. É claro que eu não vou poder, porque são muitas páginas, eu não vou dar conta. Eu vou pegar um livro, tem livros que eu vou, às vezes, falar em 3 aulas, tem outros que eu vou falar em mais, tem outros que eu vou falar em 1 aula, entendeu? Então eu vou procurar fazer uma tentativa de condensar as coisas, mas eu pretendo fazer isso. Quanto tempo eu vou demorar, não sei, porque inclusive eu não vou fazer todo dia só ele, eu vou misturar com outras coisas, como eu falei, vou continuar nessa batida de no fundo, assim como eu quero salvar os intelectuais, quero cooperar com isso, né, nessa cooperação de salvar os intelectuais, então também tenho que falar para a linguagem deles, entendeu? Esse tipo de coisa que eu já fiz, desafio do século XXI, estou fazendo esse, vou fazer o outro, quer dizer, para eles verem, porque esses livros, essas coisas, vão ler, eles se interessam. Mas eu tenho que ir lá dentro botar umas coisinhas, como hoje nós estamos colocando. Né? O João Carlos colocou agora assim: a solução para resolver a vergonha que habita o STF só a intervenção militar. E o Pedro Carlos colocou, que foi aquele que colocou a questão da falta de espiritualidade, colocou: sim, compreendo, por isso o senhor é importante na orientação. Uma coisa que eu acho bacana, assim, aproveitando até o que o João falou, não tem na vontade da gente explodir aquilo lá, mas a gente deve estar merecendo ainda ter aqueles juízes lá, esse STF, enfim. Pegando essa questão da espiritualidade, da orientação e tal, e o teu projeto para 2019, eu acho que seria bacana, num determinado momento, pode ser até numa abertura e tal, você, é um pedido meu, assim, colocar para as pessoas o que seria esse projeto do centro comunitário, colocar assim numa live, entendeu? Porque eu acho que assim, é tão bonito esse projeto, né, que é um projeto de Meixo Sama, né, que seria bom assim, o maior número de pessoas começarem a criar um desejo que isso aconteça, entendeu? Porque eu acredito naquilo, quanto maior o número de pessoas
fazendo oração, mais forte é o poder da oração. E eu acredito que quanto maior o número de pessoas pensando nessa questão do centro comunitário, eu acho que é bacana. E eu acho que a cidade de Teresópolis é uma cidade assim interessante para gente sonhar esse centro comunitário, entendeu? Porque o centro comunitário precisa de um polo agrícola perto, e a gente tem aqui, né? É uma cidade aprazível em termos de turismo, né? Em termos dos locais. Então, assim, um pedido meu, né? Você lembra que A gente já tentou isso, né? você lembra o seguinte, quando a gente terminou o ano, Isso. não terminamos Não, quando terminou o curso o esse curso, ano, quando terminamos o curso, nós fizemos um encontro que era para ver o que a gente pretendia fazer o ano que vem. E uma das coisas era fazer, pelo menos acho que era uma vez por mês, se não me engano, lá não era aqui em casa, mas lá na salinha que a gente alugava, né, tal, era fazer somente sobre o centro comunitário. Isso, pensar esse centro comunitário, né? Pensar. E eu pensei, cá comigo, eu vi, você ainda falou ainda há pouco, nós tentamos fazer isso, acho que foi no ano retrasado, passado. Né? Porque o tempo passa tão rápido, eu estou aqui tentando lembrar, mas não... A gente fez isso, eu percorri Teresópolis nas 3 áreas que ele tem, né? Desde o centro até a parte rural, né? Eu fui, visitei esses lugares, tal, consegui os mapas, eu escrevi sobre isso, entendeu? Centro comunitário de Teresópolis, tal, escrevi isso, tal. Mas não está na hora. Né? Mas é claro que eu posso. Não está na hora porque se mostrou que não está na hora. Né? As pessoas que eu tentei reunir, as coisas que fiz, eu vi que não estava na hora, era perda de tempo. Então o que eu vou fazer posso fazer isso, plantar. No ano que vem, começar plantando, falando sobre isso, explicando a necessidade de se dar esse passo. Porque a gente já tem passos, por exemplo, aqui no Brasil, já temos solo sagrado, já temos 3 instituições que administram as 3 colunas de salvação, né, que é a Fundação Mokichi Okada com Belo, a CORE com a agricultura natural, e o Jorei, que está sendo administrado por essas casas todas de Jorei que tem aí, né? Jorei Center. Quer dizer, então a gente já tem essa estrutura, já está plantada, já está indo, caminhando, quer dizer, umas melhores do que a outra, mas vai caminhando. Quer dizer. O que a gente falta agora, tentou se avançar, já avancei, já escrevi sobre o projeto da Cidade da Nova Era, nós fizemos esse projeto, tá, mas parece que lá em Guarapiranga está se fazendo uma tentativa de chegar mais perto disso, mas no meio de campo aí tem que ter esse centro comunitário, que é uma coisa menor, que a gente tem que fazer para começar a plantar pessoas para querer essa cidade nesse ritmo. Eu acho que esse centro comunitário seria um formador dessas pessoas, né? Exatamente, formador dessas pessoas. Assim que eu entendo. Que não é só o Jorei Center. Isso. O Jorei Center ele tem a sua finalidade, né? Que é uma coisa assim, se eu fosse exagerar, ele é mais preparado para tentar eliminar, pelo menos em parte, dos grandes males. Isso. Cuidar da doença, né? Da dificuldade financeira, né? Conflitos, né? Mas para plantar exatamente o oposto, quer dizer, um local completamente saudável, próspero e pacífico, né? Isso é uma empreitada muito grande, quer dizer, eu acho que eu não consigo, por mais que o Meixama pelo menos saiba que eu teria vontade de começar a plantar isso, mas é preciso muito dinheiro, recurso, eu não tenho, né? Mas sonhar a gente pode. Posso fazer isso, a gente pode sonhar aqui junto, fazer uns encontrozinhos aqui para a gente atiçar isso aí também. Tá, né? que bom. E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês devem ter visto aí que nessa semana, foi na sexta-feira,
eu coloquei uma coisa que ela também é importante, mas eu não vejo as pessoas darem muita importância não, apesar que teve bastante gente entrando, né? Mas assim, eu procuro, porque eu só falo assim, essa é uma coleção que eu tenho, escrito e em termos de áudio e tal, que é a coleção Um Dia Com, mas eu tenho outras coleções que são de comédia, de dramédia, que é a mistura de drama com comédia, dramas eu tenho também, quer dizer, é tudo, são muitos áudios, e são coisas assim que eles são importantes e as pessoas ainda não entenderam isso. E eu fiz questão de mostrar esse em vídeo, ele vai para áudio, mas eu fiz em vídeo. Já tinha feito um membro novo também, tinha feito, para incentivar as pessoas a olharem as coisas com... ter capacidade de observar casos particulares, né, e ver que eu abordo a coisa, nesse caso aí é comicidade, né, mas pode ser dramático e tal. Mas comédia, mas mostrando assim as pessoas e como as coisas poderiam ser diferentes. Nessa agora do Arjuna, né, eu mostrei qual foi a minha motivação. Foi descendo em Teresópolis aqui às 4 horas da manhã, para o Rio de Janeiro, chegando lá, a gente vê assim, as pessoas só estão preocupadas com direitos, não com seus deveres. E eu coloco um monte de coisa no meio, que você vai ver que às vezes a pessoa tem que discutir o assunto. Não é simples. Não é simples. Quer ver uma coisa que não é simples? É a homossexualidade. Que eu coloco a questão não da família nuclear, mas da família homoafetiva, não sei o quê, não é homoafetivo, homoparental, né? Eu coloco isso e eu vejo às vezes, né? Eu vi um dia desse, aliás, foi nesse programa desse pessoal que é viciado, né? E um dos médicos, quer dizer, não é médico, um dentista, um dos dentistas, ele, antes de ser dentista, ele já era um voluntário. E ele é um homossexual. A gente nota assim, né? Então veja assim, professor, e a fala que ele falando assim do compromisso dele com as pessoas, né? Quer dizer, então você vê que não é simplesmente você pegar porque o cara que tem isso, você desprezar, ficar com preconceito, não é isso. Pode até fazer comédia das coisas, como você pode fazer comédia também com a família nuclear, você pode fazer comédia com tudo, não tem problema nenhum, né? E assim, se acentuar coisas que é para ser acentuada, né? E com isso se acentua, você mostra uma coisa mais grotesca e tal. Bom, de qualquer maneira, vocês, quando tiverem tempo, vão assistindo isso aí, que é importante, né? A Juna ainda está aí. O Pedro Carlos, que foi aquele que falou da questão da espiritualidade, colocou assim: a formação de novas lideranças com uma visão e influência espiritualista é importante. Depois ele colocou: podemos pensar em donativos para finalidades? Primeiro vamos conversar sobre isso aí. Isso aí. Bacana. Eu nem sei, isso é ótimo você pensar isso, mas assim, eu tenho, nem sei, vou fazer um paralelo mais estapafúrdio do mundo, mas só para a gente brincar um pouco aqui, né? Para a gente brincar um pouco, né? Não vai levar muito a sério, não. Eu não quero ser um João de Deus. Tá bom a brincadeira? Entendeu? Quer dizer, é claro que a situação não seria sexual, mas seria uma situação de dinheiro, pô, entendeu? É um troço ultra perigoso, quer dizer, eu sempre fiz tudo só contando com, praticamente, a maioria, tudo esmagadora, foi sempre com eu aqui, a minha esposa, o dinheiro, as coisas que a gente tem, a gente vai investindo, mas
esse passo que você quer dar, esse passo é ótimo, mas eu acho que a gente vai ter que ter muito cuidado para isso, para chegar lá, porque... Eu acho que o primeiro Aliás, só um passo para parênteses. esse. Isso aí foi o que levou a minha instituição americana. Fala. Eu acho que o primeiro passo para esse passo, né, maior, Certo. é realmente a formação de pessoas. Porque você, com as pessoas formadas, você pode, assim, inclusive vender um projeto para a prefeitura da cidade, a prefeitura da cidade querer, vamos dizer assim, constituir esse projeto, mas tem que sentir que tem as pessoas certas preparadas. Posso né? falar para você assim com a maior sinceridade possível. Eu digo o seguinte, rapaz, eu não sou cara para ganhar dinheiro. Então, quem me conhece sabe perfeitamente que não tenho dom para isso de jeito nenhum. Né? Assim, aliás, quem administra o que a gente ganha, eu e minha esposa, quem administra isso é ela. Não estou apontando para ela, tem que botar para cá, ela está ali. É ela que administra, não sou eu. Entendeu? Eu não tenho o menor dom para isso, não sei, assim, não tenho mesmo. Eu, se fosse me comparar com o Olavo de Carvalho, o Olavo de Carvalho foi muito gozado. Quando ele viu que ia ser, só porque o Bolsonaro, aliás, eu estou igual ao Bolsonaro hoje aqui de verde, o Bolsonaro falou, quando falou agora lá, disse, não, é o Olavo de Carvalho para ministro da Educação, ele ficou em pânico, cara, que ele não quer ser nada disso, quer dizer, então, sabe o que ele fez? Não, mas eu quero colaborar com o governo, não quero... Então ele resolveu arrumar um nome para o Bolsonaro, foi aí que arrumou um nome para o Bolsonaro. Aí quando ele falou, o pessoal está levando ele a sério também, quando ele disse assim, não, o máximo que eu poderia pretender era ser embaixador aqui na América do Norte. Entendeu? Ele, cara, quer ser nada disso. É o que ele falou. Ele é que nem eu sou. Assim, eu tenho uma coisa diferente um pouco dele, assim. Mas ele é um escritor e dá aula. É isso que ele faz. Né? Eu sou um intelectual que nem ele. Quer dizer, intelectual é diferente. Quer dizer, minha esposa que me conhece aqui de muitos anos, é assim, o que eu faço? Quando ela me vê, eu estou sempre lendo, estou sempre aqui diante do computador. E assim, a vida que eu levo é essa, quer dizer. E é uma vida que eu sempre fiz dividindo tudo com... Eu fico aflito porque eu não quero simplesmente conhecer. Eu quero dividir sempre, repartir o que eu, graças a Deus, com 74 anos, quer dizer, eu consegui adquirir uma certa cultura. Então eu quero distribuir. Não é que eu seja grande intelectual, mas é que o brasileiro não estuda nada, então eu armazenei muito mais coisa que eu posso servir a esse povo que não lê, né? O povo que não lê. Quer dizer, então eu tenho capacidade para poder ajudar as pessoas. Assim como o Olavo de Carvalho foi o cara que ele influenciou o brasileiro, acho que em termos de ver quem era o PT, ele se jogou sozinho nessa empreitada. Né? E foi ele que ajudou a formar pessoas. Hoje, se o brasileiro melhorou um pouco, né, foi graças a ele. Ele formou pessoas. Formou pessoas com capacidade filosófica, política de se livrar do... Porque o PT, naquela ocasião, até hoje, você vê que as universidades, tudo é pesquisa, petista que está lá mandando nas coisas, né? E ele conseguiu romper um pouco isso. Quem fala muito bem também é o Pondé. O Pondé diz isso, na universidade que ele trabalha, né? Então, quer dizer, essas pessoas são marcos, né? Quer dizer, eu li o livro do Olavo de Carvalho, vale a pena, recomendo às pessoas que leiam, e já dei eu, porque meu negócio é sempre assim, o livro que eu leio eu sempre dou. Eu distribuo a cultura, não fico com nada guardado. Então, tem muitos livros bons, assim, tem livros que estão aí, ó, o mínimo, acho que é o mínimo para não ser um idiota, uma coisa assim. São livros que são os mais vendidos. E tem um outro também que
Eu me esqueci já o nome. Eu leio já 2 livros e acabo me esquecendo. Também até nesse ponto também sou igual a ele. Não guardo nada, nem na cabeça. A mulher dele que fica falando, ele está lá falando. Mas quando é que aconteceu isso? Ah, foi a mulher dele que fala, pô. Então também, não sei nem dizer mais o nome do livro, nem nada das coisas. Né? Ah, se eu procurar eu sei, mas eu não fico com a minha cabeça entupindo de dados, de coisa. Né? Tá bom? Bom, pessoal, eu participo de vários projetos, o Pedro também de novo. Eu participo de vários projetos de forma voluntária. Devemos ser altruístas com iniciativas como essa. Primeiro vamos fazer assim, a apresentação, né, vamos fazendo, essa tua ideia é excelente. Eu acho que se a gente algum dia pegasse o homem da mala, porque se eu fosse rico, eu ajudava a sustentar isso, mas eu não sou rico. Então tem que depender, às vezes, do homem da mala. O homem tem dinheiro e acredita num projeto desse. E a missão diz, né, que a missão dos milionários é implementar essas coisas, né? Ele tinha um medo danado. Quem conhece pouco a vida da medicina sabe. Às vezes a pessoa chegava lá e queria dar um dinheirão. Ele não aceitava, não. Porque ele sabia que, às vezes, por trás daquele dinheiro... esse dinheiro é maculado, né? Não só por ser maculado, não. Porque, às vezes, eles queriam fazer as obras para... queria fazer as obras que a Messão fazia, o cara descarrega o dinheiro ali e depois ele me dá. É mais ou menos o que acontece aqui no Brasil, né? Quer dizer, você dá o dinheiro e ganha as concorrências e tal. A Messão, ele se encalacrou. Ele se encalacrou também, porque... tanto é que teve um momento que ele dividiu a igreja em 2 partes, quer dizer, a parte administrativa, mas não foi essa parte chamada... Ele é um líder religioso. Não tinha nada desse negócio que hoje são. É um líder religioso. Ele ficou responsável por isso, mas botou uma parte administrativa, que é para fazer as coisas, porque ele se enrolava com... tinha que pedir autorização, não pedia, e não sei o quê, aí o pessoal não quer saber, lasca em cima, né? Mas tudo faz parte, é divertido, as coisas. Mas vamos amadurecendo. Vamos amadurecer, eu gostei mesmo também, Pedro, né? Pedro Carlos. Pedro Carlos, gostei, Pedro Carlos, não sei nem de onde que você é. Vê depois, né? Se for, nem sei se é meu amigo, às vezes não é, entra e não é meu amigo. Não, deve ser. Não sei. Bom. Tá bom, mas gostei de conhecer Pedro Carlos. Se não é nosso amigo, você peça, hein? Não, se não for, por acaso, pede para... Amizade, solicita. Solicita amizade, que aí eu vejo uma forma de... Eu vou ver aqui, sim. Né? Tá bom? Até a próxima, gostei muito. Esse domingo foi mais e a transmissão avisaram. Que a transmissão, o João avisou, que a transmissão ficou muito boa hoje. Não sei se porque a gente fez um pouco mais tarde, sai ali do turbilhão de 7 horas, é uma coisa avaliável. Turbilhão das crianças. Sai da escola, que não é hoje, cara. Sai da escola e 7 horas diz que é horário pior. É uma coisa a avaliar, tá bom? Tá bom. Obrigado para você, viu? Felicidade para todos.